vou profetizar sobre tua vida. Você vai escutar agora uma mensagem de poder na voz do pastor Sandro Begnami. Abra seu coração, porque a partir de agora, sua vida poderá ser transformada pelo poder de Deus. Graças a Deus, louvado seja o Senhor. Fica de pé um pouquinho em reverência à palavra. Aleluia. Quero dizer aos irmãos que esta palavra que eu vou trazer para vocês aqui nesta noite, o diabo lutou de todas as maneiras para eu não terminar de fazer esse sermão. Foi muita luta, irmão. Mas você vai entender o porquê deste sermão que Deus me deu para ministrar ao seu coração nesta noite. Você crê que Deus tem o de melhor para a tua vida nesta noite? Diga amém, Jesus. Primeiro livro de Reis, capítulo 19. Aleluia. Está dizendo assim, agora amém, Marlene? Eita bênção de Jeová. Ora, Acabe fez saber a Jezabel. Alguém pode trazer um guardanapo para mim, por favor? Obrigado. Acabe fez saber a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como matara a espada a todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se até amanhã, a estas horas, eu não fizer a vida dele como a de um deles. Elias teve medo e correu para salvar a sua vida. Quando chegou a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Ele mesmo, porém, foi ao deserto, caminho de um dia. Chegou, assentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitando-se, dormiu debaixo do zimbro. De súbito um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Ele olhou e viu que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre brasas e uma botija de água. Tendo comido e bebido, tornou a deitar-se. O anjo do Senhor voltou segunda vez, tocou-o e lhe disse: levanta-te e come, pois muito longo te será o caminho. Levantou-se, comeu e bebeu. Com a força daquela comida, caminhou, olha, escuta, 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e lhe veio a palavra do Senhor dizendo: que fazes aqui, Elias? Respondeu ele: tem sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei e agora estão tentando matar-me também. Disse-lhe o Senhor: vem para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor, pois ele vai passar. Então um grande e forte vento fendeu os montes, despedaçou as pedras diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, porém o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo uma voz calma e suave. Ouvindo a Elias, envolveu o rosto na capa e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Então lhe veio uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Respondeu ele: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei e agora estão tentando matar-me também. Disse-lhe o Senhor: vai pelo caminho para o deserto de Damasco, e quando lá chegares, unge a Azael, rei de sobre a Síria, e a Zeu, filho de Nissi, ungirás rei de Israel, bem como Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Azael, Jeú matará, e quem escapar a espada de Jeú, Eliseu o matará. E versículo 19, parte A, está dizendo: assim partiu Elias dali e achou a Eliseu. Fecha os teus olhos. Paizinho, nós estamos aqui na tua presença
Mais uma quinta-feira, pelo qual, ó Pai, o Senhor tem nos trazido ao teu templo, à tua casa, a este lugar de oração. A tua palavra que está sendo agora lida, e eu tenho certeza que teu Espírito nos usará pela misericórdia para expor a tua palavra mais uma vez. Seja com cada um de nós, que esta palavra produza fruto, que essa palavra produza transformação, que essa palavra produza cura na nossa vida. Oramos a Ti no nome precioso de Jesus. Tome assento, por favor, dizendo um amém para o Senhor Jesus. Amém? Queridos, nós estamos nesta noite diante de um texto muito lindo, maravilhoso, mas ao mesmo tempo um texto que nos traz tristeza, que nos traz temor, que nos traz medo. Irmãos, antes de adentrarmos propriamente dito no capítulo de número 19, o primeiro livro de Reis, eu gostaria de dizer a você que este homem, ele surgiu do nada, podemos assim dizer. Elias, chamado Tisbita, dos moradores de Gileade, diz a palavra que Elias, o Senhor o levantou como profeta. E amados, ele sendo levantado por nada, durante um período que se chama período de crise em Israel, pelo qual todos os filhos que vinham após Davi, Salomão, que foram reis sucessores do primeiro rei chamado Davi, diz a palavra de Deus, que eles faziam o que era mal aos olhos do Senhor. Se você for para o capítulo de número 18, você vai perceber isso, que a palavra de Deus, ou melhor, capítulo de número 16, a palavra fala sobre Acabe, e é o rei Acabe que está aqui sendo elucidado. Diz a palavra que Acabe andou pelos caminhos que eram maus olhos do Senhor, os caminhos que Acabe andou, diz a Bíblia, que foram piores, mais cruciais, mais desgastadores para Israel do que do seu próprio pai. Então, cada rei que surgia andava por caminhos piores, faziam coisas piores, alianças com povos vizinhos, com deuses vizinhos, ou seja, com entidades e demônios dos povos vizinhos. Assim, Acabe, rei que veio, diz a palavra do Senhor, ele reinou, preste atenção, em Samaria, no reino do norte, ele reinou por 22 anos. E ele, irmãos, ao invés de consertar a sua vida, ao invés de edificar altares para o Senhor, derrubar tudo o que o rei passado havia feito para adorar a Deus e alianças estranhas com outros deuses, diz a Bíblia que Acabe andou pelos mesmos caminhos, e piores ainda, Acabe casou com uma mulher que adorava a um Deus chamado Baal. Diz a palavra que ela era filha de Baal. Aqui está dizendo no capítulo de número 17, era filho de Etibaal, rei dos Sidônios, e diz que este homem, rei dos Sidônios, servia a Baal e adorava. E então Acabe fez uma aliança com esta mulher, e eu creio, como a Bíblia nos dá respaldo, e ele fez também uma aliança com os demônios, com as entidades. Ele fez aliança com os deuses estranhos dos outros povos. E aí sabe o que aconteceu, irmãos? Ele começou no lugar onde eram altares edificados para adorar a Deus. Ele reedificava os altares, consertava os altares que estavam quebrados e começava a edificar altares a estes deuses. Agora imagine vocês, por 22 anos, aquele que servia a Deus com integridade começou a desanimar de servir a Deus, começou a adorar outros deuses, começou a fazer toda a maldade, toda a forma de culto, de liturgia, de adoração aos outros deuses, ou seja, tudo aquilo que o líder chamado Acabe fazia, ele contaminou o povo com a idolatria, com a adoração, com as falsas alianças. E aí, queridos, Israel sofreu por 22 anos na mão de Acabe, e principalmente na mão de uma mulher chamada Jezabel. Porque se você olhar para a Bíblia, se você conhece muito bem esse contexto, diz a Bíblia que quem ditava a ordem era Jezabel, não era Acabe. Aí você já começa a perceber a inversão de valores, a entidade chamada, não é verdade, os Baais, que agia, que nós hoje em dia chamamos, é um espírito que agia na vida de Jezabel, um espírito maligno. O que acontecia, irmãos? Ela ditava as regras, a adoração a estes deuses fazia com que esta mulher ditasse as regras. Mas se você for olhar, vamos olhar agora para Elias. Diz a Bíblia que ele surgiu aqui, capítulo 17, dos moradores de Gileade. E ele veio e começou a profetizar. Eu quero citar aqui para vocês como que foi o ministério profético de Elias, um ministério que até antes de chegar no capítulo 19, você via Deus usando as mãos deste homem.
Diz a palavra do Senhor, se você olhar, que Elias profetizou a multiplicação, está no capítulo 17, da viúva de Sarepta, que estava acabando a farinha, estava acabando o óleo, e ele profetizou que se ela cresce na farinha, na panela dela não faltaria farinha e nem azeite, até a hora que Deus mandasse parar. Então ele profetizou e aconteceu. Segunda coisa, Elias profetizou, capítulo 17 no começo, que ele disse assim: conforme a minha palavra, que eu estou vendo que está acontecendo aqui, não vai chover durante 3 anos e 6 meses. E diz a Bíblia, irmão, que aparecia a nuvem, mas não chovia, o sol arrebentou Israel. E diz a Bíblia que Israel começou a padecer necessidades. Então o homem de Deus profetizou e as coisas aconteceram. Terceira coisa que eu percebo, ele desafiou, capítulo 17, os profetas de Baal e os profetas dos postes ídolos, dos Baalins. E ali diz a palavra do Senhor que ele profetizou o quê? Que eles poderiam buscar o seu Deus, mas ele também profetizou que aquele que realmente o seu Deus respondesse, o outro estaria servindo. Diz a palavra que eles clamaram, não aconteceu nada, mas quando o homem de Deus, que buscou ao Senhor naquela hora, clamou a Deus, entrou na presença do Senhor, depois de ter reparado o altar, colocado água, não foi gasolina, não foi petróleo, colocou água, diz a Bíblia que caiu o fogo do céu, consumiu o holocausto, e ali vira uma manifestação de Deus através do homem do Senhor. E a última coisa, diz a palavra do Senhor, antes do capítulo 19, ele diz para o seu moço, para Eliseu: Eliseu, vá lá fora, porque está vindo chuva vindo do mar. E Eliseu foi: ó, meu senhor, não está vindo, voltou, não está vindo chuva. Ele falou: vai lá 7 vezes, porque na 7ª vez eu profetizo, vai acontecer que da mesma forma que parou, vai vir uma grande chuva, vai vir chuva sobre Israel depois desses 3 anos e 6 meses. E diz a Bíblia que ele mandou notícias a Acabe: apronta o teu carro, Acabe, corre para o vale de Jezreel, porque você vai ver abundante chuva. Acabe aprontou o carro e desceu até o vale, e quando Acabe chegou lá, a mão de Deus juntou as nuvens vindas do mar, e choveu em Israel em abundância. O homem de Deus foi honrado, porque Deus era com ele, ele estava no nome do Senhor, e Deus estava honrando o seu ministério. Quem crê nisso, diga glória a Deus nessa noite. Mas depois disso tudo, irmão, dos profetas de Baal serem mortos à espada, do povo declarar, se você ler lá no capítulo, que só o Senhor é Deus, da chuva descer em Israel e novamente trazer a prosperidade, diz a Bíblia que entrou um espírito maligno, um espírito que nós podemos falar que é um espírito chamado de Jezabel, o espírito dos Baais, o espírito vindo lá do profundo do inferno, nesta mulher que tinha uma aliança com Acabe, e ela mandou notícia, como nós estamos vendo aqui no capítulo 19, vá até este homem chamado Elias, e diga para ele, que da mesma forma que morreram os meus profetas, os meus homens que buscavam os meus deuses, ele vai morrer também, ele vai ser exterminado também. Irmãos, nós sabemos que muitas vezes as reações humanas, não é verdade, do nosso passado, elas vão nos perseguir. Muitas reações que nós refletimos no nosso presente e no futuro, elas vêm de um passado nosso que nos marca, sabia disso? E a reação de Elias, irmão, apesar de ter sido usado por Deus, visto maravilhas do Senhor, foi ter manifestado essas reações humanas na vida de Elias. A reação de Elias, ao invés de encarar Jezabel, encarar a dificuldade novamente, a reação de Elias, primeiro, versículo 3, capítulo 19, Elias teve medo, e diz a palavra que ele teve medo e correu para salvar a sua alma. Segunda reação que persegue o homem que não é curado interiormente, sabe qual que é? Um sentimento de morte, sentimento de desespero. Versículo 4 está dizendo: ele mesmo, porém, foi ao deserto caminho de dia, chegou, assentou-se debaixo do zimbro e pediu para si a morte. Irmãos, é outro sentimento que pode bater na sua vida, um sentimento do passado, algo que não foi curado na sua vida, que pode fazer, por mais que você receba a bênção hoje, e se esse sentimento te persegue no passado, sabe o que vai acontecer? Ele vai se manifestar na sua vida, porque é uma reação, é uma falha, é uma ferida que do passado vem te perseguindo,
e aí se manifesta no momento que você não quer, no momento da sua fraqueza, sentimento de morte e desespero. Acabei de dizer para vocês, vamos só para te trazer à mente, para você entender. Elias estava sendo usado por Deus, mas agora Elias pede para si a morte, pede em desespero para si a morte. Outra coisa, versículo 4, Elias se coloca com um complexo de inferioridade. Olha o que está dizendo o versículo 4: pois eu não sou melhor do que os meus pais. Eu creio, irmãos, que Elias, os pais de Elias, foram marcados também pelo complexo de inferioridade, porque ele está dizendo, olha, da forma que meus pais eram, eu vou aqui conjecturar que isso me dá a entender no texto, que os meus pais eram pessoas que tinham medo, pessoas pobres, pessoas que não tinham relevância. Eu agora também me coloco igual aos meus pais, eu não sou melhor do que os meus pais. Pediu a morte e expressou um complexo de inferioridade. Se você tiver sua Bíblia, me acompanha na sua Bíblia aí, amém? Versículo 5, Elias fugiu da realidade, ou seja, ele foi ao deserto. O que aconteceu? Ao invés dele encarar o problema, ele virou as costas, não teve coragem de encarar o problema, mostrou-se medroso e correu para o deserto. É fuga da realidade. Quantos fogem da realidade, irmão? Quantas pessoas falam assim, aqui não está dando certo, eu vou mudar para a Flórida, porque essa realidade eu não quero encarar. É só um exemplo para você poder ver que muitos fogem da realidade. Esta não é a opção de Deus para mim e para a sua vida. Quem está entendendo, diga amém nesta noite. Sexto que eu vejo aqui, coisa, é que Elias demonstrou uma reação humana, é claro, de um passado não curado, um sentimento de tristeza e cansaço. Olha aqui que a Bíblia está dizendo, versículo 5, o anjo veio, incomodou ele e disse assim, come, bebe, Elias, porque a tua caminhada é longa. Sabe o que Elias fez, irmãos? Lá no versículo de número 6, Elias sentiu tristeza e cansaço, e aí, irmão, Elias deitou de novo. Está dizendo a Bíblia que o anjo precisou, versículo 7, de voltar, mas o versículo 6 está dizendo, ele comeu e bebeu e tornou-se a deitar. Preste atenção numa coisa, a reação de uma pessoa que está vivendo de uma ferida do passado, que está vivendo de um trauma do passado, que está vivendo de um defeito não curado por Deus do passado, é essa, é um princípio de depressão. Ela só quer ficar deitada, ela só quer se recuar, ela só quer ficar trancafiada, ela não quer ter contato com ninguém. Elias aqui, irmão, diante dessa dificuldade, vivendo o que ele estava vivendo e que viveu, Elias foi dormir, ele foi se esconder de uma realidade. Ele demonstrou o quê? Sentimento de tristeza e de cansaço pela situação que ele estava vivendo. E diz a Bíblia, então no versículo 7, olha aí, que o anjo de Deus o tocou, ou seja, ele foi despertado por Deus para viver uma outra realidade, para buscar a Deus, para buscar restauração, para levantar-se novamente, para ser curado e fortalecido. Olha o versículo 7 da sua Bíblia, está dizendo, o anjo de Deus voltou a segunda vez, tocou e disse, levanta-te e come, pois muito longo será o teu cansaço. Vocês imaginem comigo, e eu pergunto e respondo, que Deus iria deixar Elias agora cair em depressão e morrer, irmão? Deus iria desamparar Elias? De forma alguma Deus não iria desamparar. Deus queria que ele fosse restaurado daquela situação, que ele se levantasse, porque Deus iria ajudar ele a ser mais uma vez mais do que vencedor. Se você crê, diga graças a Deus, aleluia. Deus queria que ele fosse curado, irmão, daquele trauma que ele vivia do passado, daquela dificuldade que ele vivia no passado. E sabe qual é o nome disso, irmão? Isso se chama machucados interiores na alma. E eu gostaria de dizer que para estes machucados, nós precisamos de buscar uma cura interior. Talvez muitos de nós vivemos traumas do nosso passado. Nós precisamos de buscar esta cura para a nossa vida. Elias, ele tinha este trauma do medo, do sentimento de morte, de desespero, complexo de inferioridade, fuga da realidade, sentimento de tristeza, de cansaço.
Elias queria desistir, irmão, porque ele estava carregando um trauma do passado, ele estava carregando uma ferida no passado, que Deus ainda não havia curado na vida dele. Mas nesta noite eu te garanto, que se você começar a entender este sermão, Deus vai fazer uma obra linda na sua vida. Se você invocar o nome do Senhor, Deus vai trabalhar na sua vida, vai curar os teus traumas, o teu passado, o teu interior, e você vai ser fortalecido pela cura poderosa das mãos de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Amém, igreja? Aleluia. Mas a Bíblia nos fala, irmão, aleluia, que o que é a cura interior, que nos dá a entender, segundo o que as pessoas falam, cura interior, irmãos, é o nosso homem interior que precisa de cura. E o nosso homem interior, ele consiste, entenda, da mente, ele consiste das emoções, das lembranças desagradáveis, dos nossos sonhos desagradáveis que nós já vivemos. Isso é o homem interior nosso, que precisa da cura interior, que precisa do toque especial de Deus. Aceitar Jesus é uma coisa, irmão, e ser curado do passado é outra. É um processo na nossa vida, é um andar, é um buscar da parte de Deus para a nossa vida. E que consiste desse processo? Irmão, esse processo de cura interior, ele só vem quando você se dispõe a orar e pedir a Deus: Deus me cura, Deus trabalha na minha vida, Senhor, traga aos meus sentimentos o teu óleo, o teu bálsamo, o teu refrigério, a atuação perfeita. E aí Deus vai agir na sua vida, vai curar os teus traumas, vai curar o teu interior, o teu sentimento, a tua mente, e você vai ser totalmente restaurado pelo poder do Senhor, para a glória do seu nome. Amém, igreja? Aleluia. E quais são esses tipos, que eu posso dizer, de traumas, esse tipo de problemas, de feridas que eu e você podemos ter nessa noite? Sabe quais são? Vou dar alguns aqui exemplos. E eu peguei num livro vários gigantes que são feridas da alma, do passado, que nos perseguem. Eu vou falar daqui a pouco alguns, bem rapidamente. Primeiro, os ressentimentos, a rejeição, o ódio, tristeza, complexo de inferioridade. Talvez você está vivendo alguma coisa disso que eu estou dizendo aqui, e precisa da cura de Deus. A autocondenação, senso de desvalor, escravidão de vícios, de pecados carnais. E aí eu peguei num livro falando sobre a questão de quais são os gigantes que ferem o interior da pessoa, que ela carrega aqueles traumas. Vai escutando: orgulho, incredulidade, rebelião, solidão, amargura, ansiedades, paranoia, mentira, procrastinação, mau gênio, crítica, inferioridade, ciúme, indiferença, derrotismo, preocupação, tensão, nervosismo, espírito de suspeita, frustração, medo de fracasso, ambição, intolerância, sofrimento, glutonaria, adultério, ocultismo, alcoolismo, drogas, dúvida, autocondenação, rejeição, raiva, sentimentalismo, suicídio, rancor, intelectualismo, indecisão, autopiedade, vontade forte, insegurança, timidez, fantasia, depressão, desesperança, temores, medo de desaprovação dos outros, esquizofrenia, confusão, engano próprio, engano, cobiça, tristeza, morte, lascívia, cultos a falsos deuses, as falsas seitas e nicotina. Tem pessoas que são viciadas à nicotina. Isso é algo que precisa, esses gigantes que eu acabei de falar aqui, eles precisam ser curados na nossa vida. Aleluia. Qual é o processo, irmão? O processo para nós sermos curados no nosso interior, sabe qual que é? É voltar ao passado e ver qual é o lixo que Satanás semeou na sua alma, que semeou na sua vida, semeou no seu passado, semeou para fazer com que a sua vida comece. Vamos imaginar que isso aqui é um quarto, é sua vida, a sua alma. E aí, irmão, sabe o que Satanás faz? Ele abre a cada dia a porta, quando damos lugar, e ele começa a jogar tudo isso que eu acabei de falar aqui. Joga o ódio, joga a procrastinação, ele joga egoísmo, e ele joga o medo, e ele joga a incredulidade.
culto a falsos deuses, e ele vai jogando, e aí vai chegar uma hora, querido, do quarto que é a sua vida, a sua alma, não vai aguentar mais, e aí a porta vai estourar e vai sair por lá de fora, e quando estourar, imagina qual é a consequência de tudo isso agindo na nossa vida. Qual que é, irmão? A morte, suicídio, e aí nós nem sabemos quais vão ser mais as reações. Na vida de Elias, reacionou este passado. Alguma coisa na vida de Elias, como esses defeitos que eu falei para vocês aqui, reacionou por quê? Porque Satanás o oprimiu contra as coisas boas que Elias estava querendo fazer. Mas nesta noite eu quero dizer a você que existe condição de eu e você sermos curados desses traumas, e eu vou denominar desses lixos que Satanás tem jogado na nossa vida para nos impedir de sermos uma bênção. Se nós nesta noite pedimos a Deus, Ele vai vir com remédio e vai curar o nosso interior e vai nos lavar, e nós vamos ser libertos para a glória de Deus. Quem crê nisso, diga glória a Deus nessa noite. Precisamos voltar no passado, precisamos começar, irmão, a entender o que é que tem nos atrapalhado de sermos mais abençoados. Volte ao seu passado, comece a ver qual é o lixo que está amontoado na sua vida. Se um desses daqui, se você precisar depois do xerox, eu te dou. Ou você sabe qual é o seu defeito, eu sei quais são os meus defeitos, o que é que o diabo tem agido mais, colocando mais lixo naquela área da minha vida, eu sei, o que ele tem lançado, que a Bíblia fala, que são setas, são dardos inflamados contra a nossa vida, como diz a palavra do Senhor. Mas eu quero dizer a vocês nesta noite, irmão, que existe um processo que Deus quer trabalhar, para nós podermos ser curados. Você crê nisso nesta noite? Diga amém. Esse processo, irmão, primeiro, é analisar o que nós temos como feridas da alma, como defeitos na nossa vida, gigantes que nos atrapalham de sermos mais abençoados. E aí, nós precisamos desenterrar esse lixo. Irmão, está bem enterradinho, né? Mas quando, preste atenção, tem algo forte no ser humano que se chama o inconsciente. Quando você manifesta aquele defeito, manifesta aquela ferida que Satanás jogou dentro do seu quarto, da sua alma, sabe o que acontece? Ele desenterra, o seu homem natural desenterra aquilo para se manifestar. E aí você, em primeiro lugar, precisa voltar ao seu passado. Não é fazer regressão como muitos vêm feito por aí, não. É voltar ao seu passado a pensar, o que é que está me atrapalhando? Esse sentimento aqui, olha, ele precisa ser curado. Esta ação aqui, ela precisa ser tratada. Voltar a analisar, mas segundo lugar, desenterrar este lixo e ter uma atitude de falar assim: eu vou jogar para fora da minha vida, vou usar o quarto, para fora do quarto que é a minha alma, eu vou atiçar para fora, porque dentro desse quarto é somente a cura de Deus, as coisas limpas do Senhor que podem estar habitando. Amém, igreja? Preste atenção, se Satanás colocou isso na sua vida, quero te dar uma notícia: Jesus, Ele tem poder de tirar isso da sua vida. Quero te dar um versículo que fala sobre isso. Está em 1 Colossenses, ou melhor, Colossenses capítulo 1, versículo de número 13 e 14, vai estar falando sobre isso nesta noite. Colossenses capítulo 1, versículo de número 13 e 14, fala sobre isso nesta noite. Está dizendo assim, preste atenção, está dizendo assim a palavra de Deus: e que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, para o reino do seu amor, em quem temos a redenção pelo sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados. Somente Deus nesta noite, como eu disse aqui, Satanás coloca o lixo na nossa vida, Satanás lança dentro da nossa alma na verdade, o lixo, as feridas do nosso interior, né? Para nos fazer completamente diferentes daquilo que Deus tem para nós. Mas aí Deus fala assim, que pelo Filho, Ele faz com que o Filho entre dentro deste quarto que é a nossa alma, e aqui diz a Bíblia, que Ele arranca todo o mal que está dentro deste quarto, Ele nos transporta, nos tira das trevas e nos traz agora para o reino do Filho, para o reino do seu amor. Você pode glorificar, porque Deus tem poder de fazer isso na sua vida, tem poder de te curar, tem poder de te transformar. Amém, amados? Aleluia. Então está dizendo aqui um versículo, não é verdade? Agora, eu gostaria de dizer a vocês o que nós podemos fazer para manter a cura na nossa vida. Se o Filho, não é verdade, pode nos curar, o que nós podemos fazer? Mas antes disso,
eu gostaria de dizer para vocês que como que Deus vai agir nessa cura? Quero ler só alguns versículos aqui rapidamente, para você poder entender qual é esse tipo de cura que Deus quer fazer na nossa vida. Romanos, capítulo 12, está dizendo assim, a palavra do Senhor, versículo 12:2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos transformai-vos na renovação. A minha Bíblia está dizendo assim, do vosso entendimento. Tem algumas Bíblias que vai falar assim, mas transformados na renovação da vossa mente. Quem tem a tradução falando mente aí? Tem alguma tradução aí que está falando de mente? Aí, em alguma tradução está dizendo assim, transformai na renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmão, a cura de Deus das coisas passadas está aqui, irmão. Vai curar aqui também a mente, porque a tua mente maquina, irmão. A tua mente pensa, a tua mente vai ficar rodando, pensando nas coisas, porque daqui a pouco vai estar fazendo com que o teu corpo venha a executar. Então a mente é importante, Deus curar a mente, porque aqui está dizendo, olha, que Deus vai nos transformar, a renovação da nossa mente. E aí quando a nossa mente for renovada, quando o Senhor tirar esse lixo da nossa vida, quando o Senhor curar a nossa mente, nós vamos entender que as coisas de Deus é melhor para nós, e aí nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quem quer a perfeita, boa e agradável vontade de Deus aqui nesta noite? Então você precisa de pedir ao Senhor para curar a sua mente. Aleluia. Segunda coisa que eu preciso de entender, que Jesus quer trazer a paz ao nosso coração, irmão. Coração que fica atribulado, cheio destes sentimentos aqui. Não é verdade que Satanás semeia como semeou na vida de Elias? Não é isso que Deus quer que você viva. João 14, versículo 27, está dizendo assim na palavra do Senhor. João 14, 27, aleluia. Diz assim a palavra do Senhor, 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então aqui está dizendo, olha, Jesus, Ele vai trazer a paz, e quando a paz entrar na nossa vida, irmão, a paz de Deus, ela cura tudo, ela cura todo sentimento de medo, cura todo ódio, ela cura tudo isso que o diabo semeia na nossa vida. E aqui está dizendo, olha, que o nosso coração, ele não mais vai ficar atemorizado, mas ele vai ficar voltado para Deus, curado, restaurado, para a glória e para a honra do nome do Senhor, aleluia. Olha outra palavra que diz que o próprio Jesus é que quer fazer uma cirurgia espiritual em nós. É Ele mesmo, irmão, que quer arrancar. Você vai se dispor para abrir, para lançar para fora, mas é Ele que vai entrar para trabalhar na sua vida. O próprio Colossenses também fala sobre isso. É um texto um pouquinho longo que eu não vou ler por cada hora, mas lá na sua casa você lê. Colossenses está dizendo a palavra de Deus que Ele faz como se fosse uma circuncisão em nós. O que é circuncisão? Cortar algo na nossa vida. Então Jesus, ele tem poder de entrar e de cortar, de eliminar o câncer, de fazer uma cirurgia espiritual dentro de nós. E é isso que nós estamos almejando, cada dia ser mais santo, cada dia aproximar mais do Senhor, cada dia sentir mais a glória de Deus, não ficar longe de Deus, mas se aproximar quando Ele trabalha e quando Ele opera e arranca tudo aquilo que atrapalha da presença dEle está na nossa vida. Amém, igreja? E Isaías 53, versículo 5, o próprio Jesus, ele pagou o preço para que haja uma cura interior em nós. Isaías 53, 5 fala, que ele levou, vou até ler esse texto de Isaías 53, versículo 5, que está dizendo assim a palavra do Senhor, aleluia. 53, versículo 5 fala assim: Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. Quem está entendendo, diga amém. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós todos
fomos sarados. Sabe o que aconteceu, irmão? Jesus tomou o nosso lugar. As feridas Jesus transportou para Ele. Ele falou: eu arranco dos meus filhos a ferida, curo eles, e agora é eu que vou carregar as feridas deles. E quando eles pisarem nas minhas pisaduras, todos eles vão ser curados pelo meu poder e por aquilo que eu faço. Aleluia. Jesus teve este poder, querido e amado irmão. E aí, depois que Jesus vem e cura tudo isso que eu acabei de dizer para vocês, essa lista enorme de coisas que atrapalham o ser humano, que faz ele fugir, na verdade, da presença de Deus. A Bíblia nos fala que nós podemos manter essa cura. Manter a cura. Sabe qual é o manter a cura e qual é o sentimento que vai fazer você entender que você está curado? É um sentimento de paz que você vai carregar dentro do seu coração. Olha aqui que Filipenses fala para mim e para você. Filipenses diz assim, queridos e amados irmãos, capítulo de número 4, versículo de número 7. Filipenses 4, versículo 7 diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Sabe o que vai acontecer depois que Ele nos curar? O nosso coração vai ser protegido. É a mesma coisa que você faz aqui no inverno, coloca a jaqueta para proteger, não é, o seu corpo. Jesus vai fazer isso com você, vai proteger o seu sentimento, vai proteger o seu intelecto. E aí quando o diabo falar assim: eu vou fazer ele sentir novamente, eu vou jogar um lixo dentro dele, ele vai encontrar a porta fechada, porque Jesus vai estar protegendo você e eu, e nunca mais nós vamos ter esta ferida na nossa alma. Quem crê nisso, diga glória a Deus nessa noite. Aleluia. Isaías 26, 3 também fala sobre a mesma coisa, que o próprio Senhor, Ele vem trazer paz. Irmão, como é lindo e gostoso quando Deus cura o nosso interior, cura o medo, cura o complexo de inferioridade, sentimento de morte, né? A fuga da realidade. Ele vai curando, né? Cura as drogas, cura o pecado carnal, vai curando tudo, não é verdade? O falatório, vai curando o ódio, vai curando a fofoca, a intriga, a inveja. Jesus vai curando tudo, a usura. Jesus vai tirando tudo da nossa vida. Como é bom, e aí você se sente em paz. Sabe por quê? Porque quando Jesus te cura, é a mesma coisa de você fazer isso em direção ao Senhor. Você vai dando passos e vai chegando mais pertinho do Senhor, e vai chegando mais pertinho do Senhor. E diz a Bíblia que naquele grande dia, quando o Senhor vier arrebatar a igreja, Ele vai olhar para você e falar assim: aí está meu servo, eu vou dar um novo corpo para ele, vou transformar ele. Sabe por quê? Porque ele foi fiel, ele suportou as lutas, se aproximou de mim, foi curado pelo meu poder, pela minha palavra, e agora ele está em estatura de varão perfeito, pode morar no céu, tem aprovação da entrada dele no céu. É isso que você quer e eu vamos dizer glória a Deus nessa noite, amém? Aleluia. É um sentimento de paz quando nós somos curados. Agora, terminando, eu quero dizer a vocês que para manter a cura, irmão, dentro de nós, desses sentimentos, desse lixo que Satanás joga em nós, dessa opressão, desses defeitos que o diabo quer que a nossa vida, o nosso quarto espiritual esteja cheio, primeira coisa, o que você tem que fazer? Orar sem cessar. Tem que orar, irmão. Tem que orar, vigiar, orar. Tem que estar em oração. Não quer dizer que vocês têm que ficar 24 horas com o seu joelho no chão, não é isso. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo dá uma recomendação: orai sem cessar. Está lá em Tessalonicenses, orai sem cessar. Está lá no trabalho, está orando, irmão. Está na rua, está orando, está ligado com Deus. Não é verdade? Porque a todo momento, preste atenção, vocês mesmos sabem, nós mesmos sabendo, o nosso dia a dia é difícil. O nosso dia a dia não é uma lutinha que passou agora 7 horas da manhã e aí você fica na paz o dia todo. O diabo vai tentar jogar o lixo durante o dia todo na sua vida, vai tentar fazer você desenterrar aquilo que o Senhor arrancou da sua vida. Mas se você orar, vigiar, Deus vai te dar a vitória, porque você foi curado para a glória do Senhor. Segunda coisa, leia a Bíblia regularmente, irmão. Sabe o que vai fazer de você curado? É essa caixa de remédio aqui que está na minha mão. Não adianta o crente só vir quinta e domingo, ficar comendo o que o pastor dá aqui, e ele não chega em casa e tem coragem de abrir a Bíblia. Irmão, esta comida que eu estou trazendo hoje
É para você comer e te sustentar hoje. Para amanhã você tem que comer de novo. Para o sábado você tem que comer de novo. Quando chegar no domingo aqui, você come de novo. Na segunda, come lá na sua casa. Terça-feira, vem para o joelho e orar aqui. E comer aqui na presença de Deus. Quarta-feira, é lá na sua casa. Quinta-feira é aqui de novo. O crente que quer ser curado e manter a cura, ele precisa de ler a Bíblia regularmente. Faça o teu compromisso com Deus nesta noite. Terceira coisa, glorificar o Senhor constantemente. E aí, irmão, só falando em poucas palavras, tem gente que é abençoado no culto, chora, Deus com o processo fala assim: hoje é a noite que eu peguei ele pela palavra, que eu peguei ele aquebrantou na minha presença, não é verdade? Ele está prontinho para na segunda-feira, quando ele levantar, ele está curado. Mas quando sai por essas portas aqui, ele dá lugar para o diabo. E ao invés de glorificar a Deus, porque ele está passando na prova, porque a vitória dele está chegando, sabe o que acontece? Ele já começa a murmurar. Jogou tudo por terra. Irmão, se o Senhor te curar, glorifica Ele na prova, glorifica Ele na tua vitória. Amém, querida igreja, aleluia. Quinta coisa, irmão, tomar posição firme contra Satanás. Você não pode aceitar mais Satanás. Se Deus retirou o lixo, não aceita ele jogar o lixo na tua vida, não. Não dá legalidade para ele mais não, irmão. Foge dele. A Bíblia fala: sujeitai-vos a Deus. Isso aí é manter a cura. Sujeita a Deus. Olha, Satanás, eu não quero saber. Eu sei que a tua luta é grande. A luta minha é grande. Satanás, eu estou aqui, ó. Estou aqui na rocha. Satanás, pode inventar o vento que você quiser. Satanás, pode atirar a pedra que você quiser. Eu estou aqui na rocha que é Jesus. Olha, irmão, está ali. Para manter a cura é resistir a Satanás. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Agora, irmão, se nós estamos na rocha, mas daqui a pouco você abre os olhos para olhar aquilo que ele está te oferecendo, aí você cai no engodo de Satanás. E aí novamente ele joga o lixo lá dentro de você. E aí Deus precisa novamente te curar, novamente te libertar naquela área que Satanás semeou. Resista ao diabo, meu irmão, e ele vai fugir da sua vida para a glória e para a honra do nome do Senhor. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Sexta coisa, una-se e procure pessoas cheias do Espírito Santo e de oração. Irmão, a Bíblia fala: um abismo chama outro, né? A Bíblia fala que a luz não tem comunhão com as trevas. Irmão, eu vou procurar a pessoa para sentar na rodinha lá que está tomando. Ah, pastor, sou crente. Não, irmão, você tem que procurar a pessoa de assentar. Depois que eu me converti, as minhas amizades mundanas, desculpa falar isso que é verdade, eu tenho colegas lá no trabalho, mas as minhas amizades são pessoas de Deus. As pessoas que eu falo no telefone durante o dia são pessoas cheias do Espírito Santo, são pessoas de Deus. Eu convivo com pessoas de Deus, porque eu sei que para mim permanecer curado, eu tenho que estar do lado de quem é igual a mim ou mais abençoado do que eu. Se for do lado de pessoas cheias do Espírito Santo, tem palavra de bênção para te dar, agarra nesta pessoa, porque Deus vai permanecer fazendo com que você esteja curado para a honra e para a glória do nome do Senhor. Amém? Meu conselho de pastor para você, quero dizer a vocês, quando eu aceitei Jesus, eu perdi todas as amizades do mundo. Sabe por quê? A luz que está em mim, ela não tem comunhão com as trevas que estão nas outras pessoas. Quer dizer que você não vai atender uma pessoa que liga mais? Ligar para bater papo com uma pessoa que não vai falar nada de Deus para você, você está perdendo o seu tempo. Ligue para pessoas que quando você está no buraco vai falar assim: Jesus vai te abençoar, Jesus vai usar de misericórdia, eu vou orar por você e Deus vai fazer um milagre. É esse tipo de gente que nós precisamos. Quem entende isso, diga glória a Deus. Una-se a pessoas e procure estar perto de pessoas cheias do Espírito Santo que oram, e aí a tua cura vai continuar presente na sua vida. Se não, quando você estiver no poço, o pessoal fala assim: vamos tomar uma cervejinha, vamos lá no baile, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vai te jogar mais no buraco ainda. E aí o diabo vai falar: armei e eu venci, vai rir de você. Não é isso que Deus tem para a sua vida. E último lugar, esteja constantemente, essa é uma área também para permanecer a cura em nós, perdoando e restaurando relacionamentos. Há uma tendência muito grande em nós, irmãos, se eu falo por mim, por vocês, pela palavra, ser humano, há uma tendência muito grande, alguém que te fere, nós não perdoarmos essa pessoa. É claro que na hora aquele que te perdoa não é fácil para a gente, que a gente é machucado,
Imagina, pastor, quantas pedradas eu ganho aqui. Quantas? Não é uma, duas, não. Você não sabe. Tem coisa que já aconteceu comigo que você não sabe. Mas eu quero dizer a vocês, nós precisamos perdoar estas pessoas, reatar amizades, porque Deus vai mostrar para estas pessoas que somos transformados e curados pelo poder de Deus. Quem crê nisso, diga glória a Deus nessa noite. Esta é a palavra que Deus queria trazer para vocês aqui nesta noite. Me perdoe um pouquinho por causa do tempo, mas o Espírito Santo manda dizer que precisamos ser curados. Igreja sadia, irmão, precisa voltar ao passado. Vidas sadias precisam voltar ao passado e falar assim: Senhor, me ajuda a ser curado. Senhor, eu quero ser curado, eu quero ter a paz de não carregar mais este machucado na minha alma. Volto a terminar aqui, diz a palavra que Elias fugiu da presença de Jezabel. Sabe por quê, querido? Porque Elias carregava um trauma do passado e que estava machucando o interior dele. Curve sua cabeça agora. O que é que você tem carregado? Qual é o trauma? Qual é a ferida na sua alma que você tem carregado, que Jesus precisa de curar isso na sua vida? O que é que está te atrapalhando você de ser abençoado? Qual é o lixo que hoje precisa ser jogado fora da sua vida? O que é que precisa ser lançado fora de você, para que você perceba este sentimento de paz e de cura? Porque pelas pisaduras do Senhor é que nós fomos sarados. Se você precisa da cura de alguma coisa na sua vida, fica de pé aí onde você está. Fica de pé, põe a mão no seu coração. Primeira cura vai começar na tua mente, para você entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas depois, diz a palavra, que a paz do Senhor vai vir até o coração. Teu coração, teu sentimento vai ser curado. Irmão, Jesus não quer que ninguém aqui nesta noite tenha sentimento de inferioridade, de ódio, de amargura. Jesus não quer que ninguém aqui nesta noite tenha complexo de nada. Fuja da realidade, não é verdade? Se sinta cansado pelos problemas, tenha medo. Jesus não quer que ninguém hoje seja escravizado, mas eu quero te dizer, Jesus quer que você seja livre para a glória do seu nome, curado e transformado, porque você é o projeto de Deus. Você é alguém que Deus quer apostar como filho, como filha. Põe a mão agora no seu coração. Faça um propósito hoje de você buscar esta cura para a sua alma, para o seu interior. Eu estava até ontem dizendo na minha casa, quando Jesus virou para o jovem rico e falou assim, o jovem rico falou: bom mestre, o que é de fazer para herdar a vida eterna? Jesus virou para ele e falou assim: bom homem, só tem um que é bom, que é Deus. Então Jesus quer dizer que o ser humano, queridos, não tem nada bom no ser humano. Ele precisa de deixar Jesus entrar dentro da alma dele, para fazer dele transformado, curado. E hoje Jesus quer curar esse interior seu, quer curar esse pecado que te escraviza. Jesus hoje quer entrar dentro de você e fazer você sentir a paz da cura, da presença dele, porque este quarto que é sua alma é lugar para o Senhor operar maravilha. Você quer que Deus opere maravilha? Então você vai pedir para ele te curar agora. Quero orar por você. Nosso querido e amado Pai, em nome de Jesus, é um processo, querido. Quero orar agora para terminar esta minha participação com a igreja, por uma restauração nas nossas almas. Estamos aqui na campanha do altar. Nós precisamos, Jesus, que o nosso entendimento e nossos sentimentos sejam totalmente transformados pelo Senhor. Jesus, a cura interior nós precisamos. Não adianta, Senhor, termos uma boa aparência externa. Não adianta nós sermos carismáticos, mas não termos caráter transformado e curado. Jesus transforma o nosso entendimento, que é a mente, mas transforma também as emoções, que impulsiona, que joga o sentido para a mente e faz o corpo ser escravizado pelo diabo, ser totalmente contaminado. Eu quero começar agora a orar, entrar na vida da irmã Clebiane, na vida da irmã Márcia, na minha vida, na vida da Marlene, na vida do Gilberto, na vida do Robert, na vida do diácono Vanderlei, da missionária Ana, do
casa da Janine, na vida da missionária Arley. Entra na vida dos membros, Senhor, desta igreja, que não ouviram esta mensagem, mas que poderão ouvir. Jesus, entra neles e faça com que, Pai, todas as mazelas da alma, Senhor, todos os pecados, todo o lixo que está enterrado e Satanás tem tentado ressuscitar ele, seja totalmente exterminado da nossa vida, em nome de Jesus. Eu quero que você professa com a tua boca, fala assim: Jesus, tira da minha vida toda a ferida interior. Vai falando para Jesus aí agora: Jesus, cura a minha ferida interior, cura, Senhor, as minhas falhas interiores que se manifestam no meu corpo, que se manifestam na minha vida, que me prejudica. Fala com Jesus aí agora, meu irmão. Jesus, cura a minha vida, Jesus, cura o meu interior, Jesus, trabalha na minha vida para orar mais, para estar perto das pessoas abençoadas. Jesus, me faça um leitor da tua palavra, me faça te glorificar. Jesus, me faça confiar mais a minha vida ao Senhor, tomar uma posição para que Satanás não venha tocar mais na minha vida. Fala com Jesus agora, fala com Jesus agora. Deixa Jesus aliançar a tua alma com Ele, deixa Jesus trabalhar na tua vida agora. Senhor, quero te pedir, Espírito Santo de Deus, trabalha na vida de todos aqui nesta noite. Jesus, eu quero te pedir que a tua glória agora, entra em cada vida agora, começa a curar, Jesus. Eu não preciso de citar mais nenhum tipo, Senhor, de pecado, nenhum tipo de sentimento carnal e mundano, mas, Senhor, tu sabe o que tem se manifestado para prejudicar a nossa vida diante do Senhor. Jesus, agora cura a nossa vida, porque não adianta ter estereótipo, adianta ser curado de dentro para fora, curado na mente, curado no coração, para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a nossa vida. E com certeza que o Senhor tem para nós é muito bom, é muito melhor do que nós sermos escravizados pelo inimigo. Receba nesta noite a cura, meu irmão. Receba o toque do Senhor. O Espírito Santo, Ele vai trabalhar na tua vida para que você seja restaurado pela mão do Senhor. Se você quer isso, diga: eu quero Jesus, eu quero Espírito Santo. E aí você está chamando Ele para entrar na tua vida. Oh Deus, eu sinto Deus trabalhando na tua vida por esta palavra. Eu sinto Deus trabalhando. Não tem jeito, irmão, de nós tamparmos os nossos ouvidos com a palavra dessa. Deus falou então para Elias: Elias, come e bebe, porque grande é a tua caminhada. Deus apareceu para ele numa voz suave, já estava começando a curar Elias. E aí Elias continuou caminhando até se levantar e ungir 2 reis e um profeta. Elias cumpriu a missão restaurado de Deus. E eu quero te dizer, você vai cumprir a tua missão. O dia que a trombeta tocar, Jesus vai te chamar, sabe por quê? Porque você está dando lugar para Deus restaurar a sua vida, para Deus trabalhar na tua vida. E aí você vai estar preparado. Se você quer estar preparado, busque do Senhor a tua cura nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Você acabou de ouvir mais uma mensagem de poder na voz do pastor Sandro Benguinami. Para contato, ligue 617-224-3031 ou envie um correio eletrônico para adrenascer@hotmail.com. Que Deus abençoe. Até a próxima. Fiquem todos na paz do Senhor.